Então, neste domingo é comemorado o Dia dos Pais. Que bom seria se todos pudessem comemorar a data com seu paizinho, né? Mas nem todo mundo tem o pai presente na vida do filho e muitas vezes a mãe é quem fica com o papel de mãe e pai. É o que aconteceu com a Graciela, que perdeu o marido na tragédia que envolveu o time da Chapecoense. Uma história de amor que começou há 8 anos, através de um relacionamento pela internet. A gente se conheceu pelo Orkut, então é aquelas histórias da internet que deram certo, né? Nos conhecemos pelo Orkut, ele morava no Acre e ele resolveu vir embora. O amor foi tão à primeira vista que logo Graciela Missel e Márcio Cury resolveram construir uma família juntos. Eu tinha a Ana Carolina, de 3 anos. Então, fui mãe solteira da Ana, vivia eu e ela. E o Márcio adotou a Ana também como filha. Então, ele nunca fez distinção. Depois, mais tarde, tivemos a Isabela, que foi uma filha que planejamos, né? A Isabela está com 6 anos hoje. E a Ana com 11. Mas ele nunca fez distinção entre uma filha e outra. Então, para ele foi pai das duas. E as duas eram as filhas dele, assim, de coração. Foi a paixão pela Grazi que fez o flamenguista se mudar para Chapecó. Foi a paixão pela Chapecoense que fez ele trocar de time. Foi aqui também que ele realizou um dos sonhos, ser médico esportivo. Quando eu conheci ele, era flamenguista doente, sabe? Então, quando ele conheceu a Chapecoense, se envolveu com a Chapecoense, ele esqueceu o Flamengo. E ele foi convidado a trabalhar na Chapecoense no início de forma voluntária. E aceitou de cara, porque era o mundo dele, ele adorava. Então depois profissionalizaram o departamento médico, ficaram em 3 médicos na Chapecoense, um deles o Márcio. Então ele trabalhava lá todos os dias, todas as manhãs, ia em treino e viagem era revezado entre eles. Mas era o trabalho que realizava muito ele, assim. Para a Grazi, Márcio foi um exemplo de pai. Sempre conseguiu conciliar a correria do dia com a atenção pelas crianças. O Márcio, ele era um pai muito dedicado. Eu sempre falei isso para nossos amigos, sempre falei para ele, assim, hoje eu sinto um alívio até por sempre ter falado isso para ele. Porque ele era um pai muito preocupado, muito presente, era aquele pai que chegava às 7 horas da noite do posto de saúde, pegava a filha e ia para o parquinho, ia andar de bicicleta, levava para o estádio no final de semana, ele chegava já na porta e cadê o meu amor? Ele falava para as meninas e corria e o pai chegou. Márcio estava no auge da carreira, realizado na vida pessoal e profissional, quando um acidente mudou tudo. O médico estava no avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia. Ele foi uma das 71 vítimas da maior tragédia do futebol mundial. Quando eles se classificaram, então, para a final, ele falou assim, não, eu tenho que ir nesse jogo, né? Então, ele falou, em Curitiba a gente vai como torcedor. Então, a gente já tinha viagem, tudo acertada para Curitiba e nessa... A princípio não era para ir ele também, ele fez de tudo para trocar. Ele tinha plantão no sábado, tinha no domingo, e ele fez tudo para trocar com outro médico para ir ele na viagem. O problema é que agora, Márcio não abre mais a porta sorrindo e dizendo que ama a Ana e Isa. E a saudade tomou conta dos corações. A Ana, por estar entrando na adolescência, ela ficou um pouco mais revoltada no início. Ela falou, mãe, Deus me deu um pai, Deus me tirou um pai. Eu falei, não, Deus não te tirou um pai, Deus te deu um pai para você ter essa experiência com ele, né? E a Isabela no começo não entendia muito. Ela ficava mais no cantinho dela, ela sabia que o pai tinha virado uma estrelinha, mas não falava muito. Ela falou assim um dia pra mim, mãe, eu sempre fiz a minha oração e pedia pra Jesus cuidar do pai, mas não adiantou porque o papai morreu. Aí eu olhei pra ela e falei assim, não filha, adiantou tanto que Jesus tá cuidando que levou o papai junto com ele, pra cuidar dele lá do ladinho. O pai que embarcou para uma viagem só de ida e se transformou numa estrelinha, deixou um grande legado aqui na Terra. Ele brilha todas as noites, iluminando e guiando uma grande família. Ele ficou como se fosse um herói para elas, né? Porque ele não deixou nada de mal que elas pudessem lembrar de dizer assim, meu pai fez isso de errado. Para elas, ele sempre foi aquele pai médico, aquele pai professor, aquele pai dedicado, né? Ficou só as coisas boas, assim, elas veem o pai mesmo como um herói. Ele era um ótimo pai.
Eu tenho lembranças de quando ele ia passear com a gente, de quando ele... Na última gincana dos pais que ele foi, quando eu entregava minhas notas boas para ele, ele dava risada e falava que era para eu continuar assim. Mas a vida segue e a missão de criar 2 filhas continua para a Grazi, que agora, além de mãe, também carrega o papel de pai. Eu sempre disse que a mãe sempre tem um pouquinho mais de coisa para fazer, né? Independente do pai ser ativo ou não. O meu dia ficou muito mais corrido, né? Porque todas as funções que a gente delegava, ele leva para a escola, eu busco, então sobrou tudo para mim. Essa questão a gente concilia. A minha maior preocupação é saber se eu vou conseguir sozinha, e é isso que eu tento todo dia, passar os valores, a educação que a gente queria para as meninas, né? Ser mãe e ser pai ao mesmo tempo é uma responsabilidade que tem os seus desafios, mas o instinto de uma grande mãe dá forças todos os dias para a Grazi seguir em frente. E o amor que ela sente por Márcio se transforma em coragem a cada passo que ela dá para continuar o que começaram juntos. Valorizava muito a família. Então esse é o principal, né? Que elas estudem, que elas sejam corretas, e esses valores de família que a gente passa de mãe, de pai para filho, que é ser honesto, ser educado, ser humilde, cuidar tanto do porteiro quanto, né, de uma pessoa mais instruída, tratar todos iguais. Que é isso que o Márcio buscava, tanto na comunidade que ele trabalhava, em qualquer lugar, ele tratava todos da mesma forma, era educado e era humilde. Então esses valores assim que ele tinha muito presente, assim, que eu espero conseguir passar para as 2. Eu gosto de ter pai até o infinito. Meu sentimento assim por ele é de amor e de gratidão, assim, para sempre, sabe? Porque eu acho assim que com todos os defeitos que todos nós temos, eu não podia ter dado um pai melhor para minhas filhas. Ana e Isa tiveram muita sorte, porque além do melhor pai, para elas, a Grazi é a melhor mãe que poderiam ter. A mãe guerreira que segue com a missão de fazer com que a estrelinha de Márcio brilhe todos os dias. Eu amo você. Eu gosto de você até infinito.